Livro: O Clássico e o Novo. Tendências, Objetos e Abordagens em Ciências Sociais e Saúde. Autor: Goldenberg, P. Marcília, RMG and Gomes. Organizadores. Páginas: 115 a 142. Editora Fiocruz. Ano: 2003. Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Livro completo disponível pela Cielo Books. Link: http://books.cielo.org. Página 115. Parte 3. Título: Trabalhando com a Diversidade Metodológica. Página 117. Capítulo 8. Subtítulo: Difíceis e possíveis relações entre métodos quantitativos e qualitativos nos estudos de problemas de saúde. Autores: Maria Cecília de Souza Minaio e Carlos Minaio Gomes. Introdução. Pretendemos discutir especificamente questões metodológicas, entendendo que este foco de debate só tem sentido quando não se dissociam teoria e método. Por isso teremos como parâmetro, em primeiro lugar, que, pelo menos teoricamente, já existe no campo acadêmico da saúde coletiva a compreensão compartilhada de que saúde e doença, por significarem processos complexos e apresentarem múltiplas dimensões, devem ser abordadas por meio da contribuição de conceitos e categorias de várias disciplinas. Em consequência, tanto o ato da pesquisa como as práticas sanitárias necessitam ter em conta, também, a busca de adequação de várias e diferenciadas abordagens metodológicas. Para aprofundar esta reflexão, partiremos da crítica interna da prática de investigação em ciências sociais e como isso repercute no debate teórico do campo da saúde. E por fim, trataremos especificamente das relações entre quantitativo e qualitativo nas abordagens epidemiológicas e de ciências sociais e saúde. Em 1993, Sanchez e Minaio escreveram um artigo nos Cadernos de Saúde Pública, cujo interesse era a busca de respostas à seguinte pergunta: quantitativo versus qualitativo, oposição ou complementaridade? De semelhança profissional entre os autores, muito pouca relação. Resumia-se a mesma busca de ampliar e aplicar conhecimentos no campo da saúde pública. Havia, sim, e permanece até hoje, uma amizade cultivada no trabalho e admiração intelectual entre ambos. Foram esses aspectos que os tomaram capazes de aprofundar um diálogo sobre pontos de vista tão diferentes, fazendo que o debate acadêmico, atravessado por um mútuo respeito, pudesse render frutos objetivos e intersubjetivos. Página 118. Odécio Sanchez é um bioestatístico no sentido estrito, reconhecido nacional e internacionalmente. Maria Cecília Minaio, uma antropóloga, formada num dos centros mais ortodoxos da antropologia social brasileira. Bem, no final do texto, os dois autores, não só concluíram que são possíveis a colaboração e a complementaridade entre as metodologias quantitativas e qualitativas, como encontraram alguns pontos em comum entre elas, o que vai se tentar discutir a seguir. Em primeiro lugar, mostraram em seu estudo que não há um método melhor do que o outro, o método, caminho do pensamento, alma do conteúdo, Minaio, 1993, ou seja, o bom método será sempre aquele capaz de conduzir o investigador a alcançar respostas para suas perguntas, ou, dizendo de outra forma, a desenvolver seu objeto, explicá-lo ou compreendê-lo, dependendo de sua proposta. O segundo aspecto é que também os números, uma das formas explicativas da realidade, são uma linguagem, assim como as categorias empíricas na abordagem qualitativa o são, tratando-se, portanto, de duas formas de comunicação diferenciadas, devendo ambas convergir para a mesma meta anunciada no primeiro item, ou seja, aproximar-se o mais possível da realidade a que se propõe a discutir. Em terceiro lugar, refletiram que cada abordagem pode ter seu espaço específico e adequado. Entendendo que a questão central da cientificidade de cada uma delas é de outra ordem, da qualidade intrínseca das pesquisas realizadas, incluindo-se sua pertinência, relevância e o uso adequado de todos os instrumentos que devem ser utilizados. E ambos repudiam a visão simplista, muitas vezes evocada, de que existe um lugar mais nobre e elevado a ser ocupado por uma das modalidades, qualquer seja. Esse tipo de raciocínio, que opera só num sentido, costuma ser típico de certos observadores, provavelmente, em razão de suas próprias escolhas metodológicas. A postura mais comum é a que atribui status científico apenas ao que pode ser quantificado, exercendo uma pequena tolerância para estudos qualitativos como ferramentas para a exploração de variáveis a serem testadas estatisticamente.
Ora, em suas conclusões Minayo e Sanchez consideram que o grande corte é o do próprio caráter de cientificidade dos trabalhos. Há pesquisas primorosas tratando de questões de alta relevância, cujo desenho de método e desenvolvimento das diferentes etapas, seja de abordagem quantitativa ou qualitativa, seguem rigorosamente os cânones universais das ciências. E há investigações simplistas, pobres do ponto de vista conceitual, mal elaboradas e mal realizadas, nos dois casos. Página 119. O último ponto que retomamos representa a essência deste debate para a área da saúde. Na medida do possível, é muito bom e importante realizar investigações cujos desenhos possam contemplar tanto indagações que exigem explicações mais amplas, que deem conta da amplitude dos problemas, mas que também os possam aprofundar, sobretudo sob o ponto de vista das pessoas neles envolvidas. Essa parceria pode ser feita de muitas formas. Desde a formulação do projeto em que os dois aspectos, explicativos e compreensivos, sejam tratados durante toda a execução da investigação. Ou mesmo em momentos separados, quando um problema tratado por métodos quantitativos levanta questões para os investigadores, que não poderão ser respondidas por meio de questionários. E vice-versa, quando os estudos qualitativos despertam indagações sobre as quais os pesquisadores gostariam de ter algumas aproximações em larga escala. Subtítulo: Oposição entre métodos quantitativo e qualitativo em ciências sociais. O sociólogo canadense Pires, na referência ao Étude de Cas versus Analyse Statistique, d'un monologue à l'autre, 1982, rememora como um evento simbólico de grande importância na história das pesquisas quantitativas e qualitativas em ciências sociais, um fato ocorrido nos Estados Unidos, de repercussão em todo o campo de conhecimento, extrapolando as fronteiras da comunidade acadêmica americana. Esse evento foi a tese de doutorado, intitulada A Experimental Comparison of Statistical and Case History Methods of Attitude Research, do eminente empirista, Samuel Stauffer, em 1930. Seu estudo, a partir de grande base documental, parece ter sido um marco simbólico dos rumos da polêmica ou da falsa polêmica tratada neste artigo, qual seja a oposição entre as duas referidas formas de abordagem. Página 120. Aparentemente neutro como convinha à visão positivista dominante na época, e que, na verdade perdura até hoje, o trabalho de Stauffer tinha como pressuposto básico o seguinte enunciado: qualquer problema sobre questões sociais pode ser pesquisado indiferentemente, por métodos quantitativos ou qualitativos, porém o método estatístico é mais rápido e mais facilmente aplicável. Sua proposição norteadora e os resultados de seu trabalho investigativo realmente tomaram o partido dos quantitativistas. Demonstraram não só que as abordagens estatísticas eram mais ágeis e fáceis de serem manejadas, como poderiam também ser mais abrangentes e capazes de medir objetivamente a magnitude dos fenômenos ou processos. A ideia central dessa tese defendida exatamente na Universidade de Chicago, uma instituição científica historicamente conhecida, desde as duas primeiras décadas do século XX, como o centro por excelência da pesquisa social de cunho qualitativo, tomou corpo, espaço e tempo nos congressos e na comunidade científica da época e muito contribuiu para o declínio progressivo do uso do método qualitativo, decadência que se estendeu até os anos 60 do século passado. Quando revisamos a bibliografia da maior parte dos livros de metodologia do período, Stauffer aparece sempre como citação obrigatória, individualmente ou junto com outros autores. Segundo Pires, 1982. 17, ela também foi decisiva para o declínio do período de glória da Escola de Chicago no cenário sociológico norte-americano. Situando a importância dessa história, é preciso lembrar algumas figuras clássicas e seminais das pesquisas qualitativas de então, respeitadas nas ciências sociais do mundo inteiro e consideradas como formadoras do pensamento sociológico mais brilhante e avançado nos Estados Unidos. A crítica quantitativista atingiu, por exemplo, William Thomas, 1970, autor do popularíssimo e mundialmente citado Teorema de Thomas, segundo o qual se alguém considera alguma coisa como real, ela é real em suas consequências.
O criador desse aforisma, citado não só pelos que se propõem a conhecer a lógica própria, as interações e os estilos de vida de grupos específicos, mas em outras áreas de conhecimento, inclusive até por muitos economistas da atualidade quando fazem análise e projeção de mercado, junto com Znaniec, 1958, havia produzido um dos trabalhos qualitativos mais citados internacionalmente pelos estudiosos da técnica de história de vida, The Polish Peasant in Europe and America, publicado inicialmente em 5 volumes entre 1918 e 1920. Página 121. Outros que haviam realizado importantes pesquisas empíricas e escrito textos importantes baseados em trabalho de campo, como é o caso de Cooley, 1928, em Case Study of Small Institutions as a Method of Research, de Cavan, 1928, em Suicide, e de outros que inclusive buscaram teorizar a partir de seus trabalhos, como fizeram Mead, 1917, Park Burgess, 1921, e Parley, 1931. Em síntese, a pesquisa qualitativa nas ciências sociais que floresceu com muito vigor do período da Primeira Guerra Mundial até os anos 30, nos Estados Unidos, passou, a partir de então, a ser considerada como o exercício de estudos heurísticos pré-científicos, perdendo seu status de uma forma de conhecimento válida e reconhecida, como queriam Thomas e Znaniec. Esses autores consideravam a história de vida como um material sociológico mais perfeito. Ao introduzirem sua obra magna já citada, defendiam, como cientistas, que o sentido dos estudos sobre a sociedade não estaria na sua apresentação simplificada em quantidades. Mas, ao inverso, caberia aos estudiosos evidenciar uma compreensão mais profunda da vida social e de seu significado, como preconizaram autores clássicos anteriores a eles, dentre os quais, Max Weber, 1949, em toda a sua obra e, antes dele, o historicista Dilthey em Introdução às Ciências do Espírito, 1956. Na verdade, a compreensão do que aconteceu, não por causa mas a partir do processo deslanchado pela tese de Stauffer, permite-nos refletir sobre uma série de questões epistemológicas ou que dizem respeito à sociologia do conhecimento, como muito bem assinalaram Foucault, em L'Archéologie du Savoir, 1969, e Kuhn, em The Structure of Scientific Revolutions, 1962. Ou seja, é preciso compreender os bastidores dos avanços da ciência e os percalços dos cientistas, assim como o que acontece quando novos modelos se impõem, relegando os anteriores a segundo plano. Analisando esse período de efervescência da discussão metodológica nas ciências sociais, Pires afirma, 1982. 18. Stauffer inaugurou uma oposição entre a sociologia antropológica ou culturalista, adepta dos estudos de casos, e uma sociologia positivista, partidária das estatísticas. É claro que não é possível pensar a decadência do uso da abordagem qualitativa americana, fato que repercutiu nos vários países ocidentais, apenas como uma sucessão de movimentos na história das ideias. Página 122. A crise do pensamento culturalista e a preferência metodológica quantitativista, cuja paternidade na sociologia se pode atribuir à filosofia sociológica de Durkheim, 1978, aconteceu, nos Estados Unidos, no mesmo período da Grande Depressão e acompanhou o movimento político de crescimento da hegemonia política e ideológica americana, que se tornou muito mais universal e se aprofundou a partir da Segunda Guerra Mundial. Por terem desenvolvido a capacidade técnica de realizar análises rápidas e padronizadas e de darem respostas operacionais aos governantes e ao mundo empresarial, os positivistas passaram a gozar de muito maior prestígio, de prioridade acadêmica e de melhores oportunidades de conseguir financiamentos para suas investigações. E tudo isso com a chancela do método científico. Seu papel se tornou mais proeminente no pós-guerra, na produção de dados e indicadores para o desenvolvimento industrial, tecnológico e militar, favorecendo a hegemonia internacional dos Estados Unidos. Sua hegemonia se traduziu não só no controle dos meios de produção e de divulgação acadêmica de representação nas universidades, mas também na capacidade de conhecimento das entranhas do poder e de deter informações estratégicas para a formulação de políticas e de intervenção social. Até as formas de conduta, as práticas e as aspirações dos indivíduos passaram a ser quantificadas.
A preocupação da política nacional da época foi focalizada na americanização dos estrangeiros e na construção de uma nação como uma única cultura dentro de um país ideologicamente pensado como oferecendo igualdade de oportunidades para todos. E preciso reconhecer, em tais circunstâncias, que os estudos estatísticos se prestavam muito mais à construção dessa homogeneização social do que os qualitativos, voltados para a compreensão e preservação de culturas específicas e de diferenciações. Foi, portanto, dentro desse embate acadêmico-político, que os temas geralmente tratados pelos investigadores culturalistas, como, por exemplo, o caso dos imigrantes nos Estados Unidos, a questão dos estrangeiros, os problemas dos grupos desviantes, entre outros, aos poucos foram se tornando irrelevantes e produtos sem interesse para o Estado Nacional. Página 123. Em consequência, do ponto de vista do ensino das ciências sociais, nas décadas de 40, 50 e 60 do século XX, a maioria dos textos básicos de metodologia científica e os manuais sobre técnicas, material usado para ensinar aos alunos como fazer pesquisa, estavam impregnados de valores e critérios positivistas de classificação, de avaliação e de hierarquização de métodos, e concentrados sobre a técnica da enquete quantitativa. É bem verdade que isso não se deu sem controvérsia, que pode ser observada também na revisão de alguns autores importantes desse período que escreveram sobre teoria e método, como o caso de Becker, 1954, Blumer, 1955, e outros, mostrando um debate que continuava a ocorrer, ainda que com níveis de força desiguais no debate entre qualitativistas e quantitativistas. Fazendo uma retrospectiva histórica, Pires, 1983, assinala também, como panos de fundo desse debate intelectual, rivalidades institucionais entre duas grandes universidades americanas, a de Chicago, agora sob a pecha do atraso intelectual e incapacidade de se adequar aos novos tempos, e sua rival em Nova York, a Universidade de Colômbia, doravante o centro do pensamento sociológico positivista dominante. Com a adesão da maioria dos jovens, a Sociologia de Colômbia, nesse intervalo de tempo, com poucas exceções, dedicou-se a produzir dados e indicadores quantitativos, conforme afirmará o sociólogo positivista Lundberg, em 1942. Quanto mais o sociólogo tende para a estatística, mais se torna refinado e objetivo. Uma das características da produção dessa época foi, de um lado, a aversão dos pesquisadores a teorias, de outro, sua identificação com o formalismo matemático. O pensamento dominante pontificava que as teorias são ideias a serem testadas por estudos estatísticos e que, após uma exploração qualitativa, é sempre necessária uma pesquisa quantitativa. Todos os aspectos levantados sobre essa conjuntura que lhe foi totalmente adversa fizeram que a prática da abordagem qualitativa ficasse reduzida à noção de pesquisa exploratória. Esse termo pejorativo, que se tornou uma espécie de maldição ontológica, criou no imaginário científico da época o significado de um trabalho acadêmico hierarquicamente inferior, com um desenho metodológico confuso e, portanto, anunciando seu autor como um investigador atrasado ou incompetente. O máximo que Lundberg, 1942, ou Stuffer, 1930, 1931, 1939, 1950, como dois líderes do pensamento metodológico da época, concediam às abordagens qualitativas era o status de insights, ou de um jornalismo obscuro e aborrecido. Página 124. Infelizmente, dando-lhes razões para tal, foram honrosas exceções. A primeira fase histórica da pesquisa qualitativa, que vai da Primeira à Segunda Guerra Mundial, foi marcada pelo subdesenvolvimento da sua metodologia e das técnicas operacionais. Os esforços de tratamento compreensivo estavam espalhados pelos trabalhos empíricos, que compensavam, pela sua riqueza, as fragilidades das argumentações sobre o método. Isso ocorria, na contramão do investimento em desenvolvimento e aprimoramento técnico nos quais se distinguiam os quantitativistas. A vedete do momento era o operacionalismo estatístico. É bem verdade que, apesar do declínio evidente, os estudos qualitativos não desapareceram da prática acadêmica americana e internacional. Pires, 1982, lembra, por exemplo, uma reunião da American Sociological Society, em 1939, na qual se buscou apreciar a contribuição das duas abordagens, inclusive produzindo-se um discurso sobre as contribuições e os limites de ambas.
Mas o enfrentamento pesou a favor dos quantitativistas com tanta força que os próprios adeptos das abordagens qualitativas, enfraquecidos, passaram a adotar atitudes defensivas ou ambíguas. Alguns se fecharam em oposição radical, outros passaram a aceitar, sem questionar, a qualificação de seus trabalhos como exploratórios. Outros ainda, internalizando as críticas, começaram a fazer um enquadramento quantitativo de seus estudos. Isso os fazia reduzir os sentidos e significados dados pelos atores sociais às suas realidades vividas a uma simplificação abusiva em forma de dados quantitativos. Essa foi uma época em que os arautos do quantitativismo, como norma para o reconhecimento do estatuto de ciência aos estudos sobre o social em geral, tiveram tanta força no discurso e nas ações, que conseguiram internalizar, na fala e na prática dos investigadores de viés qualitativo, a insegurança quanto a seu status acadêmico e a aceitação, por eles próprios, do lugar subalterno a eles atribuído. Por isso, multiplicaram-se as propostas de tratamentos estatísticos do material qualitativo, procedimento que sempre ocorreu na história das ciências sociais, numa tentativa equivocada de legitimá-la como ciência, mas cujo crescimento e justificativa pragmática datam dessa época. Página 125. A década de 60 marca o início do retorno com a discussão do espaço específico, do sentido e da utilidade do método qualitativo na pesquisa social. Por ter sido e ainda se constituir no foco preferencial do positivismo sociológico, a história da decadência e do reflorescimento da abordagem qualitativa na América do Norte chama mais atenção do que nos outros centros de pensamento do mundo ocidental. Mas o revival se deu como um processo muito mais universal. Nos Estados Unidos, um desbloqueio começou com o impulso da sociologia, retomando a discussão teórica e prática das potencialidades da etnometodologia, Garfinkel, 1967, e do interacionismo simbólico na compreensão de microprocessos sociais, Blumer, 1969. Foram-se construindo obras acadêmicas de grande fôlego, tratando questões metodológicas, como The Discovery of Grounded Theory, de Glaser Strauss, 1967. The Research et, de Denzin, 1970. Vários estudos de Becker sobre trabalho de campo e inferência, 1958. 1964. Diversas reflexões metodológicas de Merton sobre grupos focais e teoria sociológica, 1956, 1967. E apenas para citar um dos autores mais profícuos em temas qualitativos, todos os principais trabalhos de Goffman que vão de 1959 a 1967. Esse renascer da pesquisa qualitativa atuou exatamente nos pontos fracos da primeira fase, ou seja, dando consistência a todas as etapas do processo de trabalho e justificando seu teor científico. Mas também os novos autores investiram em questões substantivas, chamando a atenção dos sociólogos positivistas para aspectos polêmicos e oficialistas de sua prática acadêmica. Vários estudos trouxeram à baila a relação entre ciência e poder, desvendando assuntos submersos na homogeneização positivista, como a questão do controle dos cidadãos pelo Estado, o desvendamento da problemática racial no trato da criminologia, o estudo das instituições totais, dentre outros. E preciso ter clareza, no entanto, que o cerne do debate entre correntes que fez abrir cisões na prepotência da sociologia quantitativista americana e de outras paragens, não foi metodológica. Pois, como sabemos, o método serve ao conteúdo. Foi o questionamento do sentido de sua própria praxis, que deslanchou uma discussão interna muito mais profícua e contundente. O expoente desse pensamento crítico nos Estados Unidos foi Friedrich Mills que, em 1956, lançou sua obra clássica Imaginação Sociológica, 1971, na qual faz uma crítica radical à sociologia de seu tempo. Página 126. Segundo esse autor, o papel do cientista social deveria ser evidenciar, para seus contemporâneos, a significação da dinâmica da sociedade em que vive o sentido de sua participação específica. A utilidade da ciência estaria dada pela sua capacidade de transformar os grandes problemas sociais que o povo vive, em questões públicas a favor de mudanças sociais, tornando os cidadãos capazes de saírem de seus limites individuais para se sentirem parte de uma história à qual sua biografia está estreitamente vinculada.
Sua crítica se centrou, sobretudo, na falta de perspectiva epistemológica dos que se empenhavam escrupulosamente na construção de modelos matemáticos para seus dados e que se mostravam totalmente incapazes de fazer uma análise sociológica dos indicadores que geravam, deixando, aos demandantes das pesquisas, total liberdade para utilizá-las de acordo com interpretações que passavam por seus interesses políticos ou econômicos. O escrúpulo profissional tão propalado pelos positivistas, que consistia em não interpretar fato ou processo algum que não pudesse ser comprovado com dados matemáticos, leia-se, matemáticos como sinônimo de científicos, na verdade se configurava, para Mills, como um serviço ao poder dos governos e das empresas, visando a legitimar suas decisões. Mills, 1971. Da mesma forma que Friedrich Mills, em trabalho denominado Sociológica, 1979, Adorno e Horkheimer, dois expoentes da chamada sociologia crítica na Alemanha, desenvolveram uma contundente análise sobre a proliferação, em proporção geométrica, dos estudos quantitativos nas ciências sociais em geral. Qualificando essa forma de trabalho como sociologia americana, os autores questionaram a reificação ou a fetichização do método em detrimento da teoria. No mesmo rumo de Mills, reafirmaram que a moeda da sociologia, refém da quantificação e que media até o inquantificável, não a tornava nem uma ciência, nem mais científica. Pois, de acordo com seus pontos de vista, muitos investigadores não estavam preocupados em fazer perguntas fundamentais e relevantes para a sociedade, em seus objetos de estudo, e sim, viviam obcecados pelo rigor das técnicas usadas. Isso os levava frequentemente a efetuar grandes investimentos metodológicos, mas formulando questões medíocres. A pobreza das perguntas iniciais que os inquietavam conduziam a resultados tecnicamente corretos, mas pífios. Em Versum contra Culture, Rorschach ironiza a praxis quantitativista, a que denomina tecnocrática, radicalizando sua postura. Página 127. Começo da citação. O grande segredo da tecnocracia reside na sua capacidade de nos convencer do silogismo seguinte. 1. Que os bens vitais dos seres humanos, ao contrário do que dizem todos os grandes pensadores, são de caráter puramente técnico, ou seja, que as exigências de nossa espécie são suscetíveis de ser plenamente determinadas por uma análise formal, conduzida por especialistas qualificados. 2. Que essas exigências podem ser traduzidas por eles em programas sociais e econômicos e serem assim resolvidas. 3. Que se um problema não tem uma solução técnica, só pode ser um falso problema, uma ilusão, uma ficção nascida de qualquer tendência cultural regressiva. Rorschach, 1970. 24. Fim da citação. Mas, de acordo com nossa compreensão, já expressa anteriormente, a história dos dois métodos aqui em questão, não pode ser vista apenas como um movimento interno de um mundo intelectual, como se esse universo girasse sobre si mesmo e tivesse suas próprias leis, desvinculadas dos movimentos da sociedade. A bem da verdade, ao contrário, a sociedade acadêmica e seu modo de produção configuram um campo de lutas e de interesses, na maioria das vezes, nada científicos, como bem mostram Bourdieu, 1975, Latour, 1979, e Norsetina, 1981, e Oshman, 1998, e é irrigado pelo sangue que corre nas veias do mundo de seu tempo. A partir dos anos 60, a sociedade ocidental viveu um ponto de inflexão fundamental. Os movimentos sociais de oposição à crescente de intervenção do Estado, a partir da Segunda Guerra Mundial, em todos os recantos da vida social e privada, assim como o excessivo poder das instituições sobre os indivíduos, começaram a se expressar por toda parte. O clima de repúdio à Guerra Fria muito contribuiu para isso. Também os movimentos de contracultura e as revoltas estudantis no final dos anos 60, os movimentos feministas e ambientalistas podem ser considerados formas de resistência social desse momento histórico. Havia, na sociedade, no mundo político e no campo acadêmico, uma constatação de que as grandes teorias sociais ou haviam fracassado ou apenas explicavam em parte todo o dinamismo que a sociedade ocidental, no final do século XX, queria expressar. Página 128. A década de 70 foi particularmente próspera, sobretudo a partir da sua segunda metade. Tratava-se de um tempo novo marcado pela crise dos modelos totalitários na ciência e na política.
A revalorização da antropologia para o conhecimento não só das comunidades ditas primitivas, mas também das sociedades complexas em seu pluralismo e multiculturalidades, a força da sociedade civil advogando o papel positivo das diferenças, a relevância do conhecimento dos indivíduos e grupos até para impulsionar o mercado, a propaganda e o marketing contribuíram para a redescoberta do sentido dos estudos qualitativos. E assim, um movimento cultural, ao mesmo tempo interno ao campo acadêmico e externo a ele, furou o bloqueio da maldição ontológica relativa à inferioridade científica da metodologia qualitativa. Abriu-se uma perspectiva em larga escala no pensamento ocidental, para a aproximação de uma multiplicidade de assuntos teóricos e de temas de interesse social e bem para o encontro entre abordagens metodológicas. A partir de então começaram a se multiplicar estudos qualitativos em todas as disciplinas do social, incluindo-se, dentre outras, a economia, a administração e a ciência política. O movimento intelectual que eclodiu na década de 60 teve arautos de várias correntes e disciplinas, por exemplo, Bourdieu, com seus diversos trabalhos, dos quais citaremos pela importância em relação ao assunto aqui tratado, Travail et Travailleur en Algérie, 1963. Marxistas cognominados humanistas como Sartre, 1978, e Schaff, 1967. Culturalistas como Goldman, 1967. Historiadores como Thompson, 1978, 1980. Pensadores como Granger, 1967. Linguistas como Bakhtin, 1986. Fenomenologistas como Schultz e Luckmann, 1973, e Schultz, 1971. Schultz trouxe para a sociologia a aplicabilidade do pensamento de Husserl, 1980, tornando-se um dos teóricos fundamentais no renascimento dos métodos qualitativos na própria Universidade de Colômbia, então dominada pelo pensamento quantitativista. A revalorização do método, por sua vez, alavancou as discussões sobre conceitos de operacionalização da pesquisa, problemas de amostragem, de generalização de formas de análise, e outros, registrados no livro O Desafio do Conhecimento, Minail, 1993. E como seria de se esperar, ao mesmo tempo em que reflorescia em todo o mundo ocidental o interesse pela pesquisa qualitativa, a sociologia quantitativista também teve de realizar importantes movimentos internos e externos de crítica, e muitos autores, dos quais Sicorel, 1969, é um exemplo, reassumiram o papel de repensar e produzir teorias substantivas e abrir-se à diversificação de abordagens. Página 129. Do ponto de vista acadêmico e dentro dos objetivos deste artigo, é importante citar três críticas sintetizadoras. A primeira está relacionada aos paradigmas sociológicos totalizantes, sobretudo do marxismo instrumental que passou a explicar a vida e os processos das sociedades industriais pelo determinismo histórico das leis gerais do modo de produção e das relações sociais nele fundadas. A crítica interna das reinterpretações de Marx feitas pelas correntes mecanicistas foi brilhantemente realizada por Sartre, 1978, que, além de ser um dos maiores intelectuais do século XX, conheceu por dentro o Partido Comunista Francês, do qual participou e depois renegou. Na mesma linha, Anderson, em seus estudos, sintetiza as raízes profundas da crise do pensamento marxista-mecanicista e estruturalista. A segunda corrente de pensamento, sob o fogo cruzado da revisão teórica, foi o próprio positivismo, também totalizante, em busca de leis gerais e cuja externalidade explicativa e homogeneizadora dos fenômenos sociais, ora os toma como fragmentos da realidade para intervenção, ora oferece dados reducionistas sobre problemas complexos, como se esses dados fossem a síntese da realidade. Usando uma metáfora médica, os positivistas fizeram o abandono da anamnese e da clínica em favor dos exames laboratoriais e das informações dadas por equipamentos, como se esse conjunto de indicadores constituísse o próprio doente. O terceiro aspecto guarda relação com o crescimento do pensamento social pluralista que brotou em fortes movimentos sociais, étnicos, de gênero, sobretudo do feminismo, do ambientalismo e das lutas dos grupos socialmente discriminados, ao lado do que havia de mais tradicional na era industrial, o sindicalismo operário. Os paradigmas totalizantes não davam conta, pelo contrário, subjugavam em suas análises e nas práticas delas derivadas, as diferenciações e as expressões de subjetividades e sociabilidades pessoais, sociais e coletivas que vieram dar uma nova cara ao final do século XX.
Em momento nenhum da história houve tantas manifestações da sociedade civil como as que desde então se expressaram, atravessando as fronteiras deste novo século. Página 130. Cada uma dessas novas identidades não se vê retratada em indicadores quantitativos aglomerados, nem no recorte de classe apenas. Esse conjunto complexo de novas subjetividades e sociabilidades perdem espaço para outras maneiras de se manifestar que as ciências sociais quantitativistas ou macroanalíticas relegaram, seja por causa de ideologias, seja pela fetichização do método. Subtítulo: As relações entre métodos quantitativos e qualitativos na saúde. O rumo da reflexão até agora elaborado nos restringiu ao próprio campo das ciências sociais, principalmente da sociologia. Enquanto a sociologia quantitativista se desenvolvia nos Estados Unidos, um outro grupo, o da própria antropologia, cujo método específico não se reduz à análise de dados qualitativos, mas é ampliado pela observação e análise de todo o contexto socioeconômico e cultural dos grupos que estuda, fazia seu percurso próprio. Dentro dela, o ramo específico, o da antropologia médica, tem uma história de bastante sucesso e pujança, reconhecendo-se sua maior formalização a partir dos anos 50. Um dos grandes expoentes da disciplina, mundialmente reconhecido, é Kleiman, 1978-1980, cujas obras se tornaram obrigatórias no campo de discussão e conhecimento da interseção entre medicina e antropologia. Nunes, 1999, sabiamente adverte que, antes dessa época, houve vários trabalhos que deveriam ser recuperados numa reconstrução arqueológica do saber. Kaneski, 1997, lembra que, nas décadas de 40 e 50, nos Estados Unidos, a antropologia foi incorporada nos programas internacionais de cooperação para a saúde pública nos países subdesenvolvidos, numa tarefa bastante instrumental de expansão da biomedicina. Os antropólogos americanos criaram uma tradição de trabalho junto com os médicos, estabelecendo relações de interdisciplinaridade, segundo alguns, ou de dependência disciplinar, segundo seus críticos, não só nas missões que empreendiam a África, a América Latina ou a Ásia, mas também quando procuravam entender sua própria sociedade. Página 131. Suas contribuições foram desenvolvidas visando a compreensão de sistemas específicos de saúde, relações médico-pacientes, universos simbólicos que cercam os fenômenos da vida, da morte e do adoecer, num sentido muito dirigido e articulado com a clínica, a epidemiologia e o planejamento do setor, conforme revelam os trabalhos de Raymond Firth, 1978. Independente das tradições que seguissem, a antropologia médica dos anos 50 se desenvolveu sob a égide de uma categoria cujo nome dispensa comentários: ciências da conduta, elaboradas dentro das correntes funcionalistas de pensamento, sobretudo dos estudos de comunidade. A antropologia britânica teve outra forma de inserção no campo da saúde. Os ingleses voltaram-se para estudar as especificidades culturais dos povos sob seu controle colonial, elaborando interpretações holísticas, quase sempre dentro de uma abordagem estrutural funcionalista e dedicada a compreender os universos cosmológicos dos grupos específicos. Os temas saúde/doença, tabus, práticas alimentares e cosmologias aparecem então vinculados à religião e à magia. Seus estudos não oferecem uma intenção intervencionista implícita da mesma forma que ocorreu com a contribuição americana. Isso se pôde ver em Evans Pritchard, 1978, Victor Turner, 1969, e na revisão de Fortes, 1976. A antropologia francesa faz um contraponto interessante com a americana. Em primeiro lugar, ela não se vincula à medicina e a seu modelo. E do ponto de vista teórico-conceitual, a contribuição de pensadores como Levi Strauss, tanto na postura de relativização das culturas, 1970, quanto no desvendamento do pensamento lógico dos povos indígenas, 1976, permitiu aos intelectuais se contraporem à desqualificação dos sistemas médicos tradicionais. Em segundo lugar, a antropologia francesa problematizou o sentido do conceito de antropologia médica, mostrando sua concepção reduzida e sua submissão disciplinar e instrumental. Erslich, 1983. E vem dessa tradição a denominação antropologia da saúde e da doença, cuja ideia é ter uma amplitude muito mais abrangente de temas e reflexões, em contraposição à antropologia médica, que parece submeter a disciplina ao amplo e hegemônico campo que lhe é colocado no nome como um adjetivo.
O caso brasileiro tem suas especificidades. A área da sociologia teve sua influência fundamental quando criada a Universidade de São Paulo, dos grandes pensadores franceses. Página 132. Aí se iniciou tanto uma reflexão teórica, primeiro dependente do pensamento europeu, para em seguida distinguir-se como uma rica produção própria, considerável e abrangente. Os outros centros de pensamento sociológico não se colocaram como um problema a questão da oposição metodológica entre quantitativo e qualitativo. Mas as análises sociais ou seguiram a visão quantitativista nos casos de estudos empíricos, ou deram ênfase a produções sobre problemas macrosociais. No desenvolvimento da antropologia social e cultural brasileira, a matriz de pensamento também foi a França, e é quase residual. Nos centros mais avançados de pesquisa, a ideia de se quantificarem os dados culturais. O uso de instrumentos como questionários e análises estatísticas para medir a magnitude de fenômenos e construir indicadores foi sempre aceito sem maiores polêmicas em relação à sua legitimidade, uma vez que estivessem vinculados ao contexto dos estudos substantivos que deles necessitaram. O segmento de antropologia da saúde, apenas nos últimos anos, começou a despertar interesse, ainda marginal, ou dizendo melhor, de muito poucos antropólogos. Isso não diminui a importância dos estudos por eles desenvolvidos, pois representam relevantes colaborações teóricas e etnográficas, como é o caso dos trabalhos de alguns autores, de cuja vasta obra citarei apenas algumas. L. Fernando Duarte, 1986, do Museu Nacional da UFRJ. Undina F. Leal e de seu grupo na Universidade do Rio Grande do Sul, 1995. Miriam C. Rabelo e Paulo César Alves, 1999, da Universidade da Bahia. José Carlos Rodrigues, 1999, na Universidade Federal Fluminense. E no próprio campo da saúde coletiva, Loyola, 1884, Minail, 1993, Coimbra e Ventura, 1994, e Carrara, 1996. Essa quase ausência temática do tema saúde na antropologia social brasileira, que Minail, 1999, analisou com mais detalhes no artigo Construção da Identidade da Antropologia na Área da Saúde. O caso brasileiro, talvez reflita em parte a influência do pensamento francês na sua constituição. Os sociólogos brasileiros que passaram a trabalhar no campo da saúde tenderam a seguir, em geral, a tradição sociológica nacional, distinguindo-se pela realização de análises macrosociais, ou de estudos a partir de dados secundários e documentais, ou apresentando reflexões epistemológicas e sociológicas sobre o campo e suas práticas, com grande ênfase de abordagens das políticas sociais. Os movimentos sociais têm recebido menos consideração. Página 133. São raros, verdadeiras exceções, os sociólogos da área que vão a campo, realizam trabalhos empíricos, e menos ainda os que fazem uso do método qualitativo. No caso da saúde, o nicho da abordagem quantitativa tem sido a epidemiologia. E muito frequentemente, diríamos até, com poucas exceções muito honrosas, refletindo fortemente alguns dos muitos problemas das ciências positivistas, denominadas por Adorno e Horkheimer americanas. Empirismo, quantitativismo como sinônimo de ciência, tecnicismo e fetichismo do método. Somando-se a isso, há uma tendência frequente que se pode observar ao analisar a maioria dos artigos produzidos a partir dessa disciplina, de tratar os conceitos e as categorias sociais com os quais a epidemiologia necessariamente tem de lidar, pois estuda populações cômodas, o que significa, com os elementos do senso comum. Trabalha-se o mais das vezes, desconhecendo-se as ciências sociais como um campo de saber com vasta tradição acadêmica, e cujas proposições e conceitos são construídos histórica e teoricamente. Esses problemas, que não foram resolvidos também na ciência americana, que continua com forte e assumido viés positivista, apenas passou-se a aceitar uma pluralidade de abordagens, podem ser observados em grande parte dos estudos publicados em periódicos de nossa área. Entretanto, a tentativa diferenciadora da epidemiologia crítica está ainda por ser realizada, tendo em vista que esse termo crítica, em sua matriz, significou submissão a uma linha marxista de pensamento quase sempre de viés mecanicista ou estrutural, ao qual se agrega a análise dos dados quantitativos.
Desta forma, de modo geral, o lugar do sujeito na epidemiologia e nas práticas de planejamento em saúde pública é quase um lugar vazio, que preocupa alguns poucos autores, entre os quais, merecidamente devem ser mencionados, Naomar de Almeida Filho e David Castiel, no conjunto de sua obra. Subtítulo: O possível encontro entre qualitativo e qualitativo na área da saúde. É inegável que existe uma necessidade visceral de que saúde/doença, vida/morte, quando tratados do ponto de vista de sua compreensão cultural, sejam abordados tanto pela epidemiologia como pelas ciências sociais em sua vertente qualitativa. Página 134. Porque, no fundo, o que está em jogo é a pergunta de como conseguir implementar uma atenção à saúde de grupos sociais específicos. No caso brasileiro, a diversidade, o pluralismo, as características de classe, os regionalismos, o multiculturalismo, as grandes desigualdades de uma sociedade assediada ao mesmo tempo por informações contraditórias e massificantes da mídia, não são apenas assuntos teóricos para diletantismo acadêmico. São problemas desafiantes para a saúde coletiva. Ou seja, existem perguntas teóricas e existem perguntas da prática de um sistema de saúde que quer acertar, mas que, frequentemente, encontra seus limites, não exatamente nos conhecimentos médicos sobre as doenças, mas na cultura e nas condições socioeconômicas que constituem um contexto de emergência de epidemias, permanência de endemias, aparecimento de enfermidades próprias da modernidade e da pós-modernidade. Como muito bem já chamava a atenção Boltanski, anos atrás, 1979, 119. Começo da citação. Os determinismos sociais não informam jamais o corpo de maneira imediata, através de uma ação que se exerceria diretamente sobre a ordem biológica sem a mediação do cultural que os retraduz e os transforma em regras, em obrigações, em proibições, em repulsas ou desejos, em gostos e aversões. Fim da citação. A dificuldade desse encontro de complementaridade entre a epidemiologia, que tende a trabalhar, dentro de seu discurso e de seus conceitos fundamentais, com a construção de dados e indicadores quantitativos, e a antropologia e a sociologia, que pesquisam a partir do mundo cultural dos grupos sociais, na verdade não é, em primeiro lugar, epistemológica nem filosófica. O objeto, no caso da saúde, é sempre o sujeito, seja como paciente seja como terapeuta, pois não se estuda nenhuma enfermidade em si mesma, mas nas pessoas que têm, tratam, sofrem, diagnosticam, interpretam, negam ou aceitam a situação que vivenciam em interação interculturalmente. Não se pode pensar prevenção nem promoção da saúde sem levar em conta a participação dos indivíduos em sua dialética com a coletividade. A filosofia e a epistemologia, como Minayo e Cruz Neto, 1999, citaram em trabalho anterior, ajudam e justificam a aproximação da abordagem. Página 135. Por exemplo, Kant, em seu texto sobre matemática transcendental, 1980, dá várias contribuições a essa busca de interação, entendendo-a como o caminho ideal para a compreensão dos fatos e processos. Ele vai mostrar que para o sistema de entendimento, a experiência repousa na unidade sintética dos fenômenos que se evidenciam em forma de objeto, ou seja, numa síntese de conceitos, sem a qual, nem a experiência chegaria a ser conhecimento. Logo, a experiência subjaz em princípios, ou seja, regras universais da unidade na síntese dos fenômenos. O autor explica que a compreensão da realidade se fundamenta em 4 princípios. Os axiomas da intuição, as antecipações da percepção, as analogias com as experiências anteriores e os postulados do pensamento empírico em geral. O primeiro princípio, que diz respeito aos axiomas da intuição, se fundamenta no fato de que os fenômenos se apresentam sob a forma de quantidades extensivas no tempo e no espaço. Além disso, essas quantidades só podem ser apreendidas pela composição de homogêneos múltiplos e pela consciência da unidade sintética desses múltiplos. Os fenômenos, diz Kant, são todos quantidades, mas quantidades extensivas, que, apesar de possíveis diferenças, podem ser percebidas como da mesma classe ou do mesmo gênero e assim enumeradas pelas suas semelhanças. A sua representação sucessiva e homogênea como partes torna possível a representação do todo. O segundo princípio, o da antecipação das percepções, se relaciona com a existência de uma quantidade intensiva, que se expressa em termos de grau na percepção dos fenômenos que podem ser antecipados por analogia, empiricamente, por causa das experiências anteriores.
Para Kant, essa percepção é a consciência empírica simultânea da intuição e da sensação. Isto é, os fenômenos de qualquer natureza não são apenas externalidades, mas passam por uma representação subjetiva. Contém o real da sensação. Ou seja, o sujeito que vivencia uma realidade se vê afetado por ela, experimenta existencialmente o fenômeno que vive, como uma unidade do sistema de seu entendimento. Essa unidade, a que o autor denomina a qualidade das sensações, trata da sua intensidade, cuja medida maior é um grau, tornando-o único na forma como se apresenta empiricamente. Entre ele e a sua negação, ocorre uma sequência infinita de graus sempre menores, incomensuráveis. Kant, 1980. 123, diz sobre a relação entre os dois princípios citados, o da extensividade, quantidade, e da intensividade, qualidade. Eu os chamei de princípios matemáticos, sendo ambos constitutivos dos fenômenos. Página 136. Poderíamos nos estender aqui, na citação de argumentos de muitos autores, como Samaja, Jikk Denzin, que tem refletido sobre a necessidade da complementaridade entre abordagens quantitativas e qualitativas. Pela restrição de espaço, queremos apenas assinalar alguns pontos que consideramos básicos. Em primeiro lugar, nossa preferência, para tratar do tema, falando em triangulação de métodos e não em interdisciplinaridade. Essa preferência diz respeito ao fato de que, no caso, estamos falando da contribuição e do uso específico de vários instrumentos, para melhor aproximação, compreensão e explicação dos processos e fenômenos sociais, no sentido tratado por Denzin, 1970, Jikk, 1979, Samaja, 1992, e Minail, 1993. Esses autores julgam que nenhum método pode se arrogar a pretensão de responder sozinho às questões que a realidade social coloca. Por isso, exercitando-se um esforço de integração metodológica, se pode iluminar a realidade a partir de vários ângulos, o que permite confluências, discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão interativa e intersubjetiva na construção e análise dos dados. Por isso mesmo, reservamos a noção de interdisciplinaridade para tratar a relação entre duas ou mais disciplinas, o que obviamente inclui questões metodológicas. Porém, muitos problemas de triangulação metodológica podem se dar no âmbito de uma mesma disciplina, como podemos considerar neste texto. O segundo ponto, e o mais essencial de todos, é o que nos fará retomar os fios da crítica sobre a possibilidade de investigar os mesmos problemas sociais, com os mesmos conteúdos, indiferentemente por métodos qualitativos ou quantitativos, como queria Stauffer, 1930. Ora, segundo nosso ponto de vista, estamos diante de dois tipos de abordagem de natureza diferente e que se propõem a obter conhecimentos diferentes e complementares. Apoiados em Kant, 1980, dizemos que os métodos quantitativos, quando trabalham com dados estatísticos ou com modelos matemáticos, estão na linha de desvendamento da extensividade e magnitude dos problemas. Por isso, prestam-se a estudar grupos populacionais demograficamente mais abrangentes e, a partir daí, criar indicadores que sirvam como orientadores para a atuação em um nível de probabilidade, por exemplo, utilizando o conceito de risco. Página 137. A abordagem qualitativa, ao contrário, refere-se à intensividade dos fenômenos. Ela não se presta à realização de censos, a estudos epidemiológicos de grandes grupos, a pesquisas que queiram medir quantidade. Ela é própria para aprofundar a compreensão de grupos, de segmentos e de microrrealidades, visando ao desvendamento de sua lógica interna e específica, de sua cosmologia, de sua visão de determinados problemas, que se expressam em opiniões, crenças, valores, relações, atitudes e práticas. Esse duplo quantitativo-qualitativo que não se iguala, que não deve ser usado indistintamente, mas de forma adequada, pode se tornar nó na explicação e compreensão de temas que ao mesmo tempo devem ser analisados em sua magnitude e em sua significância. Subtítulo: em conclusões, como chamaram atenção Minail e Cruz Neto, 1999, a busca de triangulação de métodos deve ser sempre um diálogo e uma discussão crítica de um grupo que coletiviza, cruza e interage com informações e conhecimentos em seu labor intelectual. O resultado é um trabalho em que os problemas levantados são vistos com lentes ampliadas em imersão na cultura do outro, seja esse outro o colega profissional de disciplinas diferentes ou o grupo populacional com o qual se trabalha.
Porém, esse projeto interativo não pode ser apenas um arrobo de vontades individuais. Uma proposta de triangulação, assim como de interdisciplinaridade, envolve questões de saber e de poder dos departamentos divididos por disciplinas. Esse obstáculo, que não é banal, pela experiência institucional fragmentada e departamentalizada comum a quase todos nós, para ser vencido, demanda uma meta programática de linhas de pesquisa que atuem a partir de temas que exigem essa interação, da iniciativa de discussões teóricas sobre conceitos e categorias que podem ou não se afinar em todo o processo de trabalho e de realização de revisões periódicas de erros ou em busca de aperfeiçoamento. Mas também, e não menos importante, é necessário dar valor ao sentido de compartilhamento, compreendendo como um gerador de riqueza humana e intelectual trazida pela comunicação científica com outras pessoas e de outras áreas. Página 138. Talvez possa parecer banal, mas fazemos questão de ressaltar que, nas trilhas dessa senda, um aviso é fundamental aos caminhantes. Antes que seja possível reunir disciplinas e integrar métodos, é fundamental fazer o encontro de pessoas. Sem conversa, sem diálogo, sem inter-relação dos pesquisadores, não se constrói a complementaridade de saberes e de métodos por meio de grupos. Imaginar o contrário seria cair naquele erro para o qual Marx, no Fetichismo da Mercadoria, 1978, chamava a atenção dos economistas de sua época. Não há relação entre mercadorias e coisas, as relações são entre pessoas, por isso, são sociais.